Polícia do Distrito Federal prendeu um homem que estava indo rumo a Brasília para realizar um ataque na capital federal. E o objetivo dele era tirar a vida de Lula. E esse caso, ele é muito sério e nós não podemos considerar somente como sendo uma pessoa mentalmente instável, porque nós tivemos, em novembro de 2024, um bolsonarista motivado pelas palavras de Bolsonaro que tirou a sua própria vida num atentado à bomba no STF. Por mais que esse cidadão que foi preso pela Polícia do Distrito Federal não tenha sido confirmado como bolsonarista, as palavras de Bolsonaro fomentam tais atitudes de pessoas mentalmente instáveis. Nós tivemos o patriotário que se explodiu em Brasília, depois nós tivemos a ameaça ao evento da Janja e agora esse homem que fala que ia fazer um banho de sangue em Brasília, mesmo que ele não tivesse recursos suficientes para fazer um atentado massivo em Brasília, qualquer tipo de prejuízo ou dano já seria algo muito trágico. Por isso que tais discursos do Bolsonaro, como aquele que ele fez em entrevista à Rádio Auriverde falando que o sistema quer matá-lo, precisa ser coibido. E qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que esse homem que foi preso indo para Brasília era bolsonarista ou não? Ponto 2. Qual é o grau de participação e envolvimento do Bolsonaro nisso tudo? Você acha que os discursos dele fomentam essas atitudes impensadas por parte da população brasileira? A vida de Lula corre perigo? Se você concorda com a prisão desse cidadão, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem chamado Lucas, alguma coisa, de 30 anos. Ele era um cearense, ou ele é um cearense, que saiu do Ceará, estava indo rumo a Brasília para fazer um grande ataque na capital federal. Então ele saiu do Ceará, foi até a Bahia e estava indo para Goiás para chegar na capital federal no dia 31 de dezembro, quando na virada do ano ele faria um super ataque. Ele fez todo esse percurso pegando carona com caminhoneiros. Não sabemos e também não tem nenhum tipo de informação qual foi a contrapartida que ele deu para os caminhoneiros, né? Porque a gente sabe que essa história de carona sempre tem alguma contrapartida e pela quantidade de caminhoneiros que ele deve ter pego carona, pode ser que ele tenha feito algum tipo de serviço, como troca de óleo, limpar o filtro do caminhão, né? Principalmente ali os pistões do caminhão. Isso pode ter acontecido e bolsonarista gosta bastante disso. Mas, tirando a picardia de lado, ele falou que ele iria realizar uma invasão em Brasília e que já teria soldados a postos. Não há confirmação que ele era um bolsonarista. Ainda nós não temos a informação, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, e nem que ele agiu com outras pessoas. Existe a desconfiança que ele tenha atuado sozinho. Fez postagens nas redes sociais e chamou Lula e Bolsonaro para uma briga de faca. Não havia com ele, pelo menos nesse momento, que a polícia o prendeu, equipamentos ou armamentos para fazer um grande ataque na capital federal. Ele estava apenas com uma faca. Mas mesmo que essa pessoa fizesse um ataque à faca em Brasília e ferisse qualquer pessoa, inclusive ele mesmo, já seria um dano muito grande para a nossa república. Seria mais uma situação de perigo motivada por pessoas mentalmente instáveis. E depois o que nós tivemos no dia 13 de novembro com o tio França, o patriotário que se explodiu no STF, essas situações não podem ser desconsideradas. Por quê? O tio França, quando ele se explodiu no STF, o Bolsonaro falou que ele foi alvejado, não foi alvejado, não houve nada. Ele tirou a própria vida com um ataque à bomba. Foi um ataque kamikaze ao STF. Só que depois daquele dia, a Polícia Federal, o STF começaram a receber muitos e-mails com o destinatário, ou melhor, o emissor oculto, martirizando ou elogiando o tio França, o patriotário que se explodiu no STF. Então, para algumas pessoas, o ataque do tio França, que foi um ataque kamikaze, foi visto como sendo algo engrandecedor. Ele virou mártir. E como todo mártir, pode ter inspirado outras pessoas. Portanto, desde aquele dia, nós não podemos mais desconsiderar esse tipo de mensagem, esse tipo de sinal que é emitido por algumas pessoas. Porque nós nunca tivemos isso no Brasil. Um homem tirar a sua própria vida, pelo menos desde a redemocratização, em nome de um ideal político. E o Bolsonaro tem culpa nessa situação. Porque houve uma transformação por parte do patriotário tio França
desde a posse de Bolsonaro em 2019. A família falou isso. A família responsabilizou o Bolsonaro. E a esposa perdeu a vida, porque ela colocou fogo na própria casa. E depois, alguns dias do incêndio, acabou perdendo a vida. Então o discurso de Bolsonaro fomenta essas atitudes. Discurso que ele entoou quando foi derrotado em 2022 e continua entoando. Todos os patriotários que foram presos pelo 8 de janeiro são responsabilidade de Bolsonaro. Porque ele poderia ter muito bem falado, eu perdi, eu fui derrotado, voltem para as casas, mas não. Ele ficava fomentando. E depois da investigação nós percebemos o quanto que ele fomentava via Walter Braga Neto. O pessoal rezava para pneu, o pessoal falava mais 72 horas. Teve um cara que tentou explodir o carro dele na subestação de energia em Brasília. Nós tivemos o ataque dos bolsonaristas à sede da Polícia Federal em 2022, em 12 de janeiro, 12 de dezembro. Uma prévia do 8 de janeiro. Então esse tipo de discurso do Bolsonaro fomenta atos insanos de pessoas que estão mentalmente instáveis. E agora ele continua fazendo isso. Porque em entrevista à Rádio Auriverde, o que o Bolsonaro falou? O sistema quer tirar a minha vida. A gente sabe que o Bolsonaro só falou isso para ali passar uma imagem de super importante, de relevância política, porque ele não tem. Bolsonaro nem mais atuar politicamente, ele está atuando. Ele poderia ir à posse dos prefeitos e resolveu não ir. Poderia ter feito isso, mas não quis. Então ele fala que o sistema quer tirar a vida dele para se colocar como alguém importante. Mas ele fomenta dessa forma teorias da conspiração que levam a pessoas como esse patriotário que se explodiu no STF ou esse homem que foi preso a praticarem atos insensatos. Por quê? Ele fomenta paranoias na população brasileira. E se vocês acham que esse foi um caso lá, não, nós tivemos um outro caso recente no evento da Janja, do Grupo Prerrogativas, que vários integrantes ou vários participantes receberam um e-mail falando que haveria um banho de sangue, ou aquele evento seria cancelado, ou teria uma chacina. A Polícia Federal ainda tá... Perdão, chutei aqui o tripé. A Polícia Federal ainda tá investigando esse caso. Então não dá pra desconsiderar mais esse tipo de... Ah, não, é só uma picardia, é só uma ameaça desimportante. Não. Porque mesmo depois do que aconteceu em Brasília, mesmo depois das investigações da Polícia Federal, as pessoas continuam a atuar dessa forma. E segundo o Alexandre de Moraes, que visitou os patriotários presos na Papuda, eles vivem numa realidade paralela, numa alienação da realidade completa. São pessoas assim que elas não conseguem ligar lé com cré. Não vai haver uma organização para igual um episódio daquele filme Amanhecer Violento. Não, não vai ser isso que vai acontecer. Vai ser um lobo solitário, como foi o Tio França, como é esse tolo que foi preso e como foi o Adélio. O Adélio foi um lobo solitário, alguém mentalmente instável. E Bolsonaro fomenta mais Adélios, o que é completamente insano, sendo que ele foi vítima disso. E ele justamente fomenta um comportamento do qual ele foi vítima. Parece que ele está querendo provocar um novo Adélio. Só que um novo Adélio, ele não tem controle. E ao invés de ser um Adélio de Lula, pode ser um novo Adélio para ele, Bolsonaro.